Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, nós temos esse encontro marcado. E ontem, como celebramos os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós pensamos para o dia de hoje trabalhar um pouco essa visão dos direitos humanos e o Pacto pela Vida pelo Brasil como uma resposta. E temos a alegria hoje de contarmos com Dom Guilherme, ele que está como coordenador do GT para o Pacto pela Vida pelo Brasil, e por isso, então, iniciamos saudando Dom Guilherme e, mais uma vez, agradecendo a sua presença. Bom dia, Dom Guilherme. Bom dia, Daniel. Bom dia aos demais que estiverem na sala conosco nesse momento, que eu só estou vendo o Daniel aí na minha frente, né? Mas tem todo o pessoal da Justiça e Paz, né? Então, a todos eu gostaria de dizer primeiro de novo, obrigado pelo convite, né? Que foi assim, rapidão, acho que 2 dias atrás, alguma coisa assim, né? E eu falei, Daniel, eu posso fazer uma pequena saudação, está à disposição se vocês quiserem alguma pergunta para mim em relação aos direitos humanos, o Pacto pela Vida, porque essa semana eu estou enrolado daquilo que o bispo tem que fazer às vezes em quando, que é visitar os padres, onde nós, como conselho de presbíteros e de pastoral da diocese, achamos que temos que fazer algumas transferências. Graças a Deus que não são transferências porque o povo esteja pedindo a saída. É pelo contrário até, para poder convencer que às vezes é necessário fazer, que quando surge uma nova necessidade, tem que às vezes ver quem dentro do clero pode melhor atender e suprir essa necessidade de ser que coordene os trabalhos. Então, daqui a pouco mais, eu tenho que ir até a Cúria, onde nós vamos tentar, hoje, antes do meio-dia, ainda concluir essa fase de consultas, de conversas, de diálogos, e, ao mesmo tempo, também preparar uma outra reunião, que eu estou rezando para terminar esse coronavírus, que eu não aguento mais de tanta reunião online agora, né? Então, de noite, nós vamos ter outra reunião do Conselho Econômico, avaliar o que foi esse ano dentro dessa pandemia, olhar o nosso orçamento que nós tínhamos feito, o que alcançamos, o que não realizamos, os cortes profundos que tiveram que ser feitos e projetar 2021. Se é possível fazer uma projeção, eu acho que é mais fácil ganhar na loteria esportiva do que fazer um orçamento de 2021. Na minha opinião, a grande crise econômica ainda está por chegar. Então, na verdade, aí eu acho que o senhor já vai... Nós queremos saudar a Margarida Onofre, lá da comissão local, aqui da Comissão Local de Justiça e Paz, já nos saúda, Dom Guilherme, e situando Dom Guilherme, atualmente é bispo em Lages, de Lages, Santa Catarina, esteve conosco nas pastorais sociais, sendo presidente da comissão sociotransformadora da CNBB, e agora, então, não deixaram que Dom Guilherme se aposentasse na área social. Com toda a experiência, foi escalado como grupo de trabalho vinculado à nossa Comissão 8, mas é um grupo de trabalho da CNBB pelo Pacto pela Vida pelo Brasil, né? Então, antes de falar do grupo propriamente, de Dom Guilherme, então o senhor já começava a dizer uma situação muito difícil dos direitos humanos, que é essa situação de pessoas desempregadas, né? Ontem eu tinha contato com dados que só em São Paulo, por exemplo, tinha 15 mil pessoas em situação de rua e agora tem 24 mil. Quer dizer, 50%, mais de 50% se proliferou. O desemprego já chega à metade da nossa população economicamente ativa. Quer dizer, tudo isso nos compromete na questão dos direitos humanos, porque, afinal de contas, os direitos humanos envolvem os direitos que dele fazem parte, né? E nessa perspectiva, então, nessa caminhada histórica, o senhor esteve conosco na segunda conferência que realizamos no final de semana, e foi muito interessante, né? Como que, às vezes, se o povo não estiver participando,
como que essas coisas acabam acontecendo e dificultando. Então, se eu pudesse trazer um pouco essa visão histórica, né, na sua percepção de como que a gente foi e lutou pelos direitos humanos, pela sua efetivação aqui no Brasil também, seria muito interessante, então, Guilherme. Faz um pouco essa memória para nós aí, Tá por certo. favor. Antes de nós fazer essa memória, deixa eu ir mais para trás ainda, Opa! porque temos que pensar algumas coisas aí bem mais do passado. Vamos nós pegar o Brasil. Antes de ser Brasil, os direitos humanos eles começam a ser roubados, a ser destruídos nas Américas, com a chegada dos espanhóis, com a chegada dos portugueses, com as invasões holandesas, inglesas e tudo isso aí. Se fosse possível juntar o sangue derramado de indígenas e depois de negros escravizados, nós teríamos, eu penso que, sangue suficiente para transfusões por ao menos mais uns 50 anos, 100 anos. Então, os direitos humanos, se nós olharmos apenas o momento presente, nós podemos tentar começar a construir a casa no telhado. Nós temos que olhar que o continente americano ele tem presença humana milhões de anos, alguns dizem, pela arqueologia que a gente encontra. E nós não temos como fazer um grande juízo como é que isso tudo vivia, nômades ou não. É evidente que também havia violências, também havia brigas de posses e de terras, tudo mais. Mas o sistema europeu, que pensou que era o único ser humano existente no planeta, foi invadindo as Índias, a África e depois as Américas. E foi avassalador. Então, num primeiro momento, se mostravam muito afáveis e tudo mais, na verdade, era traição, para poder conquistar, para mais facilmente poder roubar o ouro, a prata, em troca de espelhozinhos ou de alguma outra coisa. Então, os direitos humanos, se nós formos olhar, então, a partir da coroa portuguesa, a partir da coroa espanhola, e talvez nós tenhamos aqui no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, na região das Missões, a parte da Argentina, de Misiones, a parte do Paraguai, talvez nós tenhamos aí alguma das questões mais emblemáticas que poucas vezes são olhadas, onde os inimigos, Espanha e Portugal, as duas coroas se unem para liquidar com os povos que hoje poderiam ser um modelo para o mundo. Por isso, olhar os governos nossos sempre foram déspotas. Não é esse governo. Esse agora parece que ele foi buscar tudo que existiu de ruim no passado para sintetizar em 4 anos. E é dentro disso, quando você ouve as disparidades, os números, de Apoque ao Chuí, os hospitais estão com os leitos das UTIs de Covid 100% lotados, ou 90%, 95% lotados. As enfermarias reservadas para os atingidos pela Covid, hiperlotados. Todos os dias nós vemos cenas de gente esperando nos hospitais, nos corredores, de pé, sentado no chão, em cadeiras. Não existe espaço. Se de um lado nós vemos isso, e no outro lado nós vemos alguém, que eu não vou dizer o nome, porque não é necessário, afirmar ontem
no Rio Grande do Sul, ao inaugurar 10 quilômetros de asfalto e uma ponte, de que o coronavírus está no fim. Então, é nesse sentido que nós temos que chamar, convocar a nação brasileira. Não é a economia brasileira, não é a política partidária safada brasileira. Nós temos que chamar a nação brasileira, aquilo que você dizia, e é uma expressão que eu uso muito, de descer das arquibancadas. Mas nós estamos vivendo uma cultura urbana, então vamos nós para o mundo urbano. Então vamos sair dos apartamentos com as panelas batendo lá e piscar nas janelas. É muito fácil, no 15º, 20º, 50º andar, lá de cima, bater uma panela. Vamos descer, porque lá embaixo nós vamos encontrar pessoas que não têm panela, não têm talher. Nós somos uma nação torcedora de apoiar ou de vaiar. Mas na hora de pensar, ir para frente, aí você vai pensar no teu emprego, você vai pensar que pode levar uma cacetada, seja lá de quem for, né? Nós sabemos de quem bate, é aqueles que recebem dos que não têm mais emprego, não têm mais trabalho. O Pacto pela Vida, eu insisto muito nisso, e não é porque eu digo, mas ele está contido nas 5 entidades signatárias iniciais, e mais de centena já que querem entrar conosco. Deve estar uns 110, 120, não sei quanto está agora, né? Então, nós temos que olhar que o Pacto pela Vida, ela não falou Pacto pela Vida humana. Pacto pela Vida. Esse paradigma nós temos que quebrar. Quando a gente fala de vida, fala da vida humana, como se nós pudéssemos viver no espaço sideral. Não existe vida, condições de vida humana fora do planeta Terra, ao menos que até hoje a humanidade tenha conhecimento. Então, quando nós falamos um pacto pela vida, nós temos que começar com o beabá. Qual a primeira coisa que se faz a uma criancinha quando ela nasce? É dar um tapinha do bumbum para que ela possa respirar. Sim, manifestar a vida. Isso, mas tem que respirar. Ontem, eu não sei onde que eu ouvi ou li, da quantia de milhões de toneladas de gases poluentes que vão aumentar no Brasil, produzidos no Brasil, com o novo projeto de avanço do agronegócio sobre o Cerrado, sobre o Pantanal, sobre as matas da Amazônia, sobre o Nordeste. Então, veja bem, quando eu penso vida, eu não posso pensar uma vida onde daqui a pouco, quem tiver condições de comprar um tubo de oxigênio para pendurar nas costas, para caminhar respirando oxigênio, eu não posso pensar uma vida sem pensar primeiro o ar puro, que é a primeira coisa que a criança, o coraçãozinho já batia, o sangue já circulava. Ela, talvez, então, digamos assim, respirava pelo respiro da mãe. Sim. Agora, quando nasce, ela precisa do ar. Tem que respirar por conta própria. Agora, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, qual foi, depois dos incêndios mais ou menos controlados, qual é agora a grande dificuldade quando formam os temporais das cinzas, das queimadas, que avançam e causam N doenças. Por isso, quando nós pensamos o pacto pela vida, nós temos que pensar a vida como um todo. E nós fazemos parte desse todo maior. Nós somos uma pequeniníssima parte. Nós somos talvez uma coisa
insignificante se nós compararmos com o complexo todo do que Deus, onde uma vida depende da outra vida. E quando nós cortamos essa cadeia e nós achamos que só nós temos direito à vida, aí nós estamos assinando a nossa carta de suicídio. Nós estamos nos matando a nós mesmos. Por isso, nós, enquanto cristãos, eu gostaria de deixar claro que nós temos as outras entidades que partem de outros princípios, a partir de outras ideologias, outras finalidades, e é necessário que isso exista, isso não é negativo. Nós somos plurais. É uma construção diferente de dizer que existe plural. pluralidade. Nós somos plurais. Né? Nós somos plural. Então, nós temos que ter outras entidades que sejam conosco, e a nós cabe trazer a luz do Evangelho. A nós cabe jogar a luz de Deus. E aí nós temos que começar a revisitar e reler, desde o Gênesis, um dos livros mais bonitos, né? O livro das origens, que não é um livro científico, é um livro teológico, é para dizer tudo que existe vem de um ser superior, vem de Deus. Então, nós como cristãos, nós temos que olhar e jogar uma luz e dizer, e quando você joga a luz, você vê toda a bagunça que está formada numa casa comum. No breu, na escuridão, você não vê nada. Então, a nós cabe algo específico. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, para que tenham vida em abundância. Mas, passando para o Evangelho de Marcos, eu lembro bem de Dom Luciano Mendes de Almeida e o Dom Mauro Morelli, ainda entre nós, e eu tive a graça de ser mais ou menos um aluno deles. Não sei se eu consigo ser discípulo, porque o discípulo tenta seguir os mesmos passos, mas aluno eu fui. Eu fui chamado por Dom Luciano para compor o primeiro grupo de trabalho do mutirão das exigências éticas, evangélicas e éticas de superação da fome e da miséria. Acho que foi em 2002. Acho que foi em 2002. Né? Isso mesmo. Então, as reuniões nós que fazíamos, então lá isso fica muito claro, é que foi inspiração de Dom Luciano na Assembleia, acho que foi de 2001 para 2002, quando nós elaboramos o documento das exigências éticas evangélicas da superação da fome e da miséria, nós pegamos o texto de Marcos, o finzinho, onde se amplia que é para toda criatura, não só para a criatura humana. Né? Nós somos enviados para anunciar a boa nova a toda criatura. Então, a água tem que ter um anúncio de boa nova que nós vamos parar de destruir. Os animais, micro-organismos que estão sendo destruídos pelos agrotóxicos, estão sendo destruídos pela poluição, estão sendo destruídos, não sei que profundidade, pelos fogos, pelos grandes incêndios. Nós temos que salvar esses micro-organismos. Nós temos que salvar o mundo, limpar o mundo dos plásticos. Então, são tantas coisas. Veja bem, eu fiz 70 anos em agosto. Eu lembro quando, no sábado, meu pai colocava eu, piazinho, criança, em cima de um cavalo para ir até o açougue, uns 10, 15 quilômetros longe, para comprar 1 quilo, 1,5 quilo. Se tinha vendido um porquinho, podia comprar até 2 quilos de carne, que era para a família inteira, durante a semana inteira. Agora, nós criamos essa cultura mundial de que você tem que comer
carne de muitas formas, no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, e se facilita, levanta de madrugada para comer mais. Na época, eu também, dentro da comissão das pastorais sociais, eu também estava à frente um pouco da questão das grandes barragens, junto com o MAB, e a gente aprendeu que os lagos profundos para hidrelétricas, elas também produzem o gás que destrói a camada de ozônio. Sim, pelas coisas que apodrecem lá no fundo. A água, depois de alguns metros de profundidade, ela se torna água morta em barragens, porque ela fica parada, ela não se movimenta. Não tem oxigênio, né? E aí... Exato. Depois aí a gente também olhou do agronegócio, os boi, uma das maiores emissões de gás carbônico que destrói a camada de ozônio é o arroto do boi e da vaca. Então, quando você destrói a mata para colocar pasto, e no pasto nós colocarmos maior rebanho bovino do mundo, tudo isso aí, o Pacto pela Vida, quando eu pensar a vida, não só a vida humana, mas a vida como um todo, nós temos que olhar todo esse sistema. E então, aí que eu digo assim, quando nós temos governos déspotas, nós precisamos conclamar o povo. E na memória histórica que eu fazia nesses dias, você viu que se você me dá 2 minutos, eu falo 20, né? Mas só registrando aqui, Padre Thierry me pergunta se eu estou passeando. Eu estou dizendo que eu estou fazendo hoje o programa do carro, mas eu não estou dirigindo, estou estacionado, com o carro fechado aqui, justamente que tive que tirar a máscara para melhorar a nossa comunicação aqui no programa. Mas estou aqui em Brasília mesmo, vim apenas trazer a esposa ao dentista e depois eu também vou me cuidar um pouquinho, né? E eu quero registrar também a presença e a participação aqui da Maria José, da Marcília Rocha, né? E de todos aqueles que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira e valorizando esse celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas pensando também a partir dessa perspectiva. Eu acho que Dom Guilherme trazia aquilo que a gente, com a Laudato Si, com toda a questão do sínodo, falava muito, né? Dessa interdependência entre a vida humana e a vida da nossa casa comum. Sem isso, a gente não pode, e por isso no Brasil também hoje, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando também e começa a falar dos direitos da natureza, mas da natureza nessa interação com a vida humana, né? E aí agora, então, a questão da memória, quer dizer, sair da arquibancada, o nosso povo já saiu alguma vez, Dom Guilherme? Como é que é essa história na sua visão? Já. Primeiro, então, fazendo a memória, nós temos que desconstruir algumas bibliotecas de livros de história. Talvez um dos lugares que mais se concentra em mentiras no Brasil é nos nossos livros de história. Porque todo livro de história, seja ele de história de um país, seja ele história sagrada, da Bíblia e outros, todo livro de história nós temos que olhar ele sempre a partir de 2 olhares. Eu morei 28, quase 29 anos em Goiás, no estado de Goiás, em Jataí, Rio Verde, depois em Ipameri, Caldas Novas, Catalão, aquela região. Toda vez que eu entrava em Goiânia, tinha que passar lá pela Anhanguera, no cruzamento com a Avenida Goiás, e você enxerga aquele bandeirante com aquela bacia de recolher ouro, prata, diamantes. Ele é um herói brasileiro por quem escreveu a partir dos dominadores. E ele deve ser um dos maiores assassinos e ladrões visto a partir dos indígenas. Então, a escravidão. A escravidão ela não foi um ato de benevolência da princesa de abolir. Foi um alívio econômico para os donos dos escravos, para a Casa Grande, que o escravo estava muito caro
mantê-lo, mas especialmente porque poderia haver, hoje a gente fala, na época não era essa linguagem, hoje eu falaria, poderia haver bloqueios econômicos dos países que já tinham abolido a escravidão, porque o Brasil, é o último dos países das Américas a abolir a escravidão. Então, tem esse lado de quem está no poder. Sai ainda com herói e com quase uma coroa de prata para dizer que é a mulher que fez maior ato de humanismo com os escravos. Mas nós temos que lembrar que muito antes começaram os quilombolas, os que foram os fugitivos, foram para os quilombos, e a partir dos quilombos, isso foi descer da arquibancada. A partir dos quilombos, se fez a resistência na resiliência. Então, nós temos, quando a gente lê o livro de história, eu tenho que olhar a partir de quem ele foi escrito. Depois, quem contou essa história. Então, quando nós olhamos os livros oficiais, não temos muitas vezes o povo entrando na jogada. Quando nós lemos a partir do povo, aí nós temos muitos momentos em que o povo se organizou. Nenhuma grande conquista brasileira, e poderia ser mundial, ela acontece por atos de benevolência. E se acontecesse por atos de benevolência, seria algo errado, porque direitos, a liberdade, a dignidade de vida, a alimentação, a saúde, a educação, a moradia, os direitos principais, eles não são benefícios, eles não são bondade dos governantes, eles são direitos. Por isso, a necessidade de nós olharmos o revés, o outro lado da história. Não temos conquistas verdadeiramente que tenham dado liberdade, dignidade de vida e de respeitar os direitos humanos a partir das autoridades. Não temos. Eu dizia algumas vezes, e a frase não é minha, eu a plagiei, né? Que o nosso sistema jurídico, judiciário, o nosso judiciário, que não tem alma, é desalmado. Desde a primeira instância à última, o judiciário é desalmado. Aí nós olhamos como cristãos, Jesus disse que a letra mata. Temos que olhar o espírito. Então, do poder judiciário e dos poderes executivo, especialmente do legislativo, do Congresso Nacional, é que nem feijão velho, que só consegue amolecer, cozinhar em panela de pressão. E a nossa panela de pressão foi aposentada. Meu Deus. Eu acho que uma das coisas que nós ainda temos que olhar e analisar melhor, a partir do momento em que o Lula foi eleito presidente, a primeira vez, baixou-se o fogo da panela de pressão. E, em muitos lugares, o fogo já apagou. E o Congresso Nacional, temos congressistas bons lá dentro, temos juízes bons no Brasil, temos, talvez, na história do Brasil, um outro governante do Executivo que tenha sido bom. Aí eu coloco uma condicional, porque eu não sei, né? Mas pode ter acontecido. Agora, o Congresso Nacional é mais importante do que o Executivo. Porque é no Congresso Nacional que é a casa do povo. Só que, quando eles vão lá, eles esquecem que eles são o porta-voz do povo e votam contra a nação. Votam contra o povo. Então, nós temos que voltar a essa fala de que o Congresso Nacional Brasileiro ele só funciona como se cozinha um feijão muito velho. Sem a pressão popular organizada, não pode ser bagunça, ou de uma forma organizada,
nós não vamos avançar nos direitos humanos, pelo contrário, estamos caminhando rapidamente para trás. Temos vários outros projetos de lei engatados aí, até de mexer na Constituição, em PECs, para retirar mais e mais e mais e mais direitos. Mas enquanto nós, na ilusão que plantaram e está no nosso subconsciente, como que se isso fosse uma verdade, de que nós somos um povo ordeiro e pacífico. Ordeiro e pacífico é ativo. Ordeiro e pacífico de braços cruzados é preguiçoso, não é cidadão. Uma das coisas que eu lembro, eu estava na época na faculdade de filosofia, fim do ensino médio para entrar para a filosofia, no auge da ditadura militar. Naquela reforma do ensino, eu sou da turma que fez o último ano do antigo ginásio e depois o técnico e coisas parecidas, ou como é que chamava lá o ensino médio? Científico. É, o científico. Isso. Eu sou das últimas turmas disso. E aí veio a reforma do ensino, que foi copiado de um sistema vencido, ultrapassado dos Estados Unidos. Foi trazido de lá pelos militares. E a primeira coisa que foi feita foi tirar as ciências filosóficas. De ajudar a pensar. Um povo que pensa não é escravizado. Então, quando a gente diz descer da arquibancada, não é colocar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões na rua para caminhar feito uma boiada que não sabe para onde vai. Que sem uma educação que faz o povo brasileiro pensar, nós podemos ser uma boiada conduzida ao matadouro. Uhum. Lembra das antigas boiadas, né? De tropeiros. Claro. Eles caminham dias, meses, não reclamam, depois de alguns quilômetros, nem tentam mais fugir. Eles vão no tranco da tropa. Isso não é descer da arquibancada. As conquistas das diretas já, da ficha limpa, diretas já, depois, não sei qual foi lá, outra que teve 10 milhões... A Constituinte, né? A Constituinte. A Constituinte, né? Isso. Com as emendas populares. Isso, depois aí a questão da ficha limpa, todas essas aí são conquistas que o Congresso teve que engolir. Em 2010, nós estávamos fazendo a nossa Assembleia Geral da CNBB em Brasília. Por algumas questões teve que ser feita em Brasília, não me lembro qual era a razão de fazer em Brasília. O Congresso Eucarístico, que seguiria depois. Então, lá estava sendo negociada a ficha limpa. E a resistência no Congresso Nacional, embora 10 milhões de abaixo-assinados, nós praticamente garantidos que iríamos perder. Então, nós organizamos um grupo, nós bispos e assessores da CNBB, você estava junto, Daniel? Sim, estava, lembro muito bem desse momento. Aí ficou assim, por exemplo, eu fiquei encarregado de telefonar para todos os deputados e senadores do Goiás. E eu falava assim, eu vou dizer nomes, né? Porque é uma coisa boa. Eu falava assim, mas eles não me conhecem ainda o suficiente. Quem sou eu? Eu sou um bispinho lá do interior. Como é que eu vou ter influência sobre esses deputados e senadores? Aí nós reunimos os bispos do Goiás e nós fizemos o seguinte, eu telefono e vou dizer assim, não, Dom Washington telefona, o arcebispo, telefona, aqui é Dom Washington, arcebispo de Goiânia, o Dom Guilherme quer falar em nome dos bispos do Goiás e passar o telefone para mim. E aí eu mostrava para eles o que era isso. E eu tentava convencê-lo de que, se ele não deve, por que não vota a favor? E nós fazíamos muita questão do voto não tem preço, mas tem consequência. Tem consequências. Então, ainda hoje, quando eu digo assim, descer da arquibancada, Deus não deu para nós a cabeça só para usar um chapéu e para nós, bispos, só para usar um solidel.
também é para pensar, mas não é pensar em nome do povo, mas pensar com o povo. Nós precisamos de lideranças que não façam pelo povo. Que daí nós estamos só transferindo a escravidão de uns para os outros. Não. A igreja, o evangelho, Jesus Cristo, ele nos ensina a fazer com, não para. E aí Então, o eu trecho acho de que Marcos remete um pouco a isso que o senhor falava, né? Lá naquele início sobre o mutirão pela vida contra a miséria e a fome, naquele momento lá que o senhor citava o texto, que foi muito debatido, que muita gente fala multiplicação dos pães, mas outros consideramos que é o milagre da partilha, né? Que só quando a gente tem alma, tem espírito e se sente tocado, a gente também é capaz de agir em favor desse mutirão. Dom Guilherme, nós estamos já no limite do tempo que o senhor tinha é isso apresentado, mesmo. né? Isso. E a gente quer só finalizar, talvez que o senhor pudesse apresentar um pouco quais são as questões principais. Ontem nós tivemos toda uma manhã de debates com as entidades, né? Inclusive, Dom Valmor também esteve presente do Pacto pela Vida pelo Brasil, né? E qual é o grande clamor que o senhor percebe nesse momento para que possa ser encaminhado, que possa ser assumido por cada um de nós e as entidades da sociedade civil, na sua opinião, Dom Guilherme? E com isso, Bem, depois o senhor pode ir finalizando. Uhum. ontem eu não pude participar, porque eu não estava aqui, estava visitando as paróquias, mas eu deixei o Frei Douto encarregado de depois pegar o YouTube e me passar, né? Uhum. Então, eu tenho insistido com o Frei Douto, nós temos que tomar uma posição contra o reinício das aulas, nós temos que tomar uma posição de brigar para que se mantenham os R$ 600, que é uma migalha, mas é mais do que 100% a mais do que os 300. Nós temos que brigar para que os moradores de rua não sejam lixo social, sejam realmente pessoas respeitadas como pessoas humanas. Então, nós temos que fazer algumas manifestações nessa direção, mais vulneráveis nesse momento. E, especialmente, fazer uma grande campanha de que o coronavírus está agora no pico maior. Ele não está pertinho do fim, como alguém disse ontem. Não é verdade. E o acesso gratuito da vacina a toda a população brasileira. Excelente. Vamos parar de bobagens, de negar a ciência, porque vem da China, é pior do que se vem da Alemanha, se vem dos Estados Unidos. Pelo amor de Esse Deus. alinhamento ao capitalismo, ele está ceifando vidas. Então, acho que por aí passam os grandes clamores nesse momento. Muito obrigado, Dom Guilherme. E eu queria que o senhor pudesse, então, abençoar esse nosso final de semana, mais essa próxima semana, agradecendo a todos que participaram conosco de mais esse programa Despertar com Justiça e Paz. E na próxima sexta-feira, a gente realiza o último programa desse ano, porque logo depois vem o Natal, né? E aqui a Maria José e a Marcília comentam, muitos de nós pensamos só no nosso próprio umbigo e por isso não se muda a política daquela forma do toma lá da cá, né? Não se preocupa com o outro, né? E é muito importante que a gente possa ter essa outra visão, ela que é lá de Goiás e que tem nos acompanhado sempre. E a Marcília reafirmando essa pluralidade, né, que o Pacto pela Vida precisa corresponder a todas as vidas e como que muitos dos cristãos estão cegos ainda de forma egoísta, que não olha ao seu redor e não respeita o seu próximo, né, e aquilo que ele tem de própria sua individualidade, né? Dom Guilherme, então, uma palavra final e a bênção para que o senhor possa ter muita inspiração aí também nas mudanças, né? Toda mudança é desafiadora, né? Mas elas são necessárias porque elas renovam os desafios e a partir daí, então, muitas outras possibilidades a gente vai encontrando. Muito bem, eu agradeço mais uma vez, Daniel, agradeço a todos os demais que tenham participado e nós precisamos ter uma força mobilizadora. Hoje eu não sei quem teria esse reconhecimento de conclamar
a nação brasileira. E para conclamar, você tem que deixar claro algo bem objetivo, não só uma ideia, o que é. Quando você não tiver uma bandeira forte para conclamar, o povo não entra. E eu acho que isso não está claro ainda. Nós, humanos, nós funcionamos por motivações. Então, qual seria a grande bandeira que poderia mobilizar, motivar o povo brasileiro para lutar pela vida? Lutando pela vida, lutaremos pelo Brasil. Lutando pelo Brasil, lutaremos pela vida. Mas isso não se faz com fotografias de revólver apontado por causa de mais um imposto de importação que foi retirado. Isso é um governo de morte. Isso é um governo de morte. Então, nós temos que achar algo fortíssimo que possa chamar o povo brasileiro. Tá bom? Deus abençoe todos nós. A Virgem Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, nos proteja e nos faça caminhar como caminheira que ela foi. Amém. Muito obrigado. Então, estamos encerrando agora mais um programa Despertar com Justiça e Paz, que procura todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, trazer um debate atual a partir desse compromisso dos bispos do Brasil e da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que ontem, juntamente com mais de 80 entidades, então, Dom Guilherme, pegou um desses clamores pela vacina, pelo direito à vacina, a vacina como um direito humano, dialogando com a ciência, e por isso a gente se soma e se coloca a serviço, né, desse Pacto pela Vida e pelo Brasil, que o senhor tem, então, essa missão aí de estar animando e coordenando. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição, bom trabalho e um bom final de semana para cada um e cada uma de nós, e que continuemos a nos cuidar, a tomar todas as precauções, porque realmente essa segunda onda está pegando a muitos de nós, né? E, inclusive, ontem, a entrevistada que nós tivemos num programa do Conselho Nacional do Laicato já estava com a segunda versão, segunda onda do coronavírus, e num esforço grande, ela participou conosco. E então, todo cuidado é necessário que tomar, evitar as aglomerações, e é muito importante que a gente possa, então, estar fazendo com que a vida esteja em primeiro lugar, e a partir daí, então, tenhamos essas motivações. Bom final de semana, boa pastoral, boa missão. Até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Obrigado.